Graça e paz. Quero convidar você a ouvir a leitura da palavra de Deus neste instante. Se você quiser acompanhar e abrir sua Bíblia, João capítulo 5, versículos 1 a 9. João 5, 1 a 9. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Tem uma música que marcou minha infância e quem sabe alguns de vocês conheçam. Ela é assim: 3 palavrinhas só eu aprendi. Eu quero que você guarde isso. 3 palavrinhas que eu aprendi. Que palavrinhas são essas? Daqui a pouquinho eu vou partilhar. Por enquanto, aguarde. Quais palavrinhas serão? Nós estamos aqui numa classe de teologia, né? Um grupo de pessoas que tem investido o seu tempo, tem investido os seus recursos para o exercício de estudar, visando aprimorar o seu ministério. Seja um ministério ordenado ou não ordenado. Aqui já temos pastores e teremos futuros pastores e pastoras. E também temos pessoas que não são e nem desejam ser do ministério ordenado. Agora, todos nós estamos passando por um tempo de ócio. Espera aí, o que é ócio? Aqui eu não estou usando o termo no sentido pejorativo, que é o que nós conhecemos mais, né? Eu estou usando a palavra a partir do seu sentido etimológico. Ocium, do latim, significa tempo livre para estudar, para refletir, para aprender, né? É o mesmo termo que em grego se usa a palavrinha escolé, escola. Daí em português é a palavrinha de onde nós estamos, né? Uma escola de teologia. Durante estes anos, vocês estão investindo tempo para estudar, refletir sobre temas importantes da teologia. Mas o que nós faremos com todo esse conhecimento? Nós vamos arquivar? Vamos esquecer? Vamos ignorar? Frente a tudo que já estudamos, aquilo que já conhecemos e aquilo que viremos a conhecer, a pergunta é: o que eu vou fazer com esse conhecimento todo? E como eu vou agir frente aos desafios que o meu ministério enfrentará, seja como ordenado ou não ordenado, ordenada ou não ordenada, diante dos desafios que o mundo me coloca? Eu quero te convidar então a olhar para o texto bíblico. O texto que nós fizemos a leitura, lá do Evangelho de João,
ele pode ser estruturado da seguinte forma. O Evangelho tem no seu primeiro capítulo o que é conhecido como prefácio. Ele vai dar início a tudo aquilo que o evangelista quer expor depois. Depois, o Evangelho pode ser dividido em duas partes. Uma primeira, chamada do Livro dos Sinais, que são os capítulos 2 a 12, e depois uma segunda parte, que seria o Livro da Paixão, os capítulos 13 a 20. Mas, professor, e o capítulo 21? Olha, se foi João que escreveu, ou se foi algum discípulo, alguma outra pessoa, não importa. O que a gente entende é que o capítulo 21 é um pós-escrito. Foi escrito depois porque a forma como ele é apresentado, a mensagem, ela não corresponde aos destinatários ou à ideia do evangelho como um todo. Então, quando a gente olha para essa estrutura, a gente entende que o texto que nós fizemos a leitura fica nesse segundo livro que é conhecido como Livro dos Sinais. Agora, esse Livro dos Sinais, ele apresenta 7 episódios. E não significa que em cada episódio tenha uma cena só. Nesse tempo de Netflix e de vários temporadas e filmes que a gente conhece por aí, a gente sabe que num episódio tem várias cenas. Por exemplo, um primeiro episódio, capítulo 2, versículo 1 até 4:42, fala de um novo começo. O tema geral é este. É o tema do episódio, porém, você tem várias cenas acontecendo. O nosso texto, ele se encontra no segundo episódio, que o tema geral é a palavra que dá vida. Mas você tem muitos outros episódios. Um com o tema pão da vida, o outro luz da vida, o outro o julgamento pela luz, outro a vitória da vida sobre a morte e o último, sétimo, a vida através da morte. Então vejam que a estrutura do Evangelho de João vai nos ensinar que o projeto do evangelista é trazer junto à comunidade um ensino e palavras que fortalecesse e discipulasse a sua comunidade. O nosso texto, que está nessa segunda parte, nesse segundo episódio, ele fala de 3 cenas. Uma primeira é a cura de um paciente, estava perto de morrer. A outra é o texto que nós fizemos a leitura, que fala assim, que um homem estava pertinho de um lugar chamado Betesda, Casa da Misericórdia, mas ali não havia misericórdia, porque outros iam na frente para ser curado, e esse homem há 38 anos, doente, enfermo, não conseguia a sua cura. E então ele vai ser curado pela palavra de Jesus. Jesus declara a cura e o homem, em obediência, segue o mandamento de Jesus e então é curado. Eu quero então propor a vocês que retomemos lá o exórdio. 3 palavrinhas só. Que palavrinhas? Eu digo para vocês 3 palavrinhas desafiadoras que eu encontro neste texto e eu quero convidar você a caminhar comigo nessa aventura. São as palavrinhas levanta, toma e anda. Vamos ver? Olha o que diz o texto. Que Jesus pergunta para o homem: você quer ser curado? E Jesus pergunta para nós também: você deseja algo? Ele pode estar me usando agora para dizer isso para você que está me ouvindo, me assistindo. Você quer ser curado? Você quer ser um canal de bênção? Você quer ser usado, ousado, usada, ousada? Então assuma responsabilidade com aquilo
que o Senhor te desafia a fazer. Se nós desejamos responder afirmativamente a essa pergunta de Jesus, se você quer, quem sabe essas 3 palavrinhas nos ajude. Primeira, levanta. Somos desafiados, desafiadas a nos levantar. Não adianta ficar sentado só estudando. Estudar é bom. Não adianta ficar só num estado de conforto ou desconforto, né? Tem gente que acha desconfortável esse espaço do estudo. Diante dos conhecimentos, da constatação de que nós não estamos sozinhos, de que é Jesus que está mandando, nós podemos nos levantar, porque a força não está conosco, o poder da cura não está conosco, o poder da realização não está conosco, está com aquele que nos desafia. Levanta. Vamos nos levantar? Não porque cremos na nossa própria força, mas porque Jesus, ele ordenou. A segunda palavrinha, toma. Frente a tantas coisas que já estudamos, algumas com as quais nós concordamos facilmente, outras já discordamos de cara, e outras nós ainda não sabemos direito. Ainda não sabemos como que nós vamos agir. Mas são conhecimentos teológicos, conhecimentos que chegaram até nós e que nós precisamos nos posicionar e transformar isso em missão. Este tempo de estudos, de reflexões, podem ser considerados tempos de pergunta. Quem sabe o próprio Jesus perguntando: e aí? Como é que está seu estudo? O que você vai fazer com isso? Isso vai ser transformado em bem? Nós somos desafiados a pegar, a tomar aquilo que nós temos. No caso do enfermo era o leito, no meu e no seu é o conhecimento. Pegar isso e transformar em realização no nosso ministério. Terceiro, anda. Somos caminhantes. Ninguém aqui foi chamado para ficar parado. Nós somos testemunhas daquele que salvou, daquele que curou, daquele que morreu para resgatar toda a humanidade. Ele veio não só para nos salvar, mas para salvar toda a humanidade e restaurar a terra. Por isso eu quero concluir fazendo aqui uma paráfrase do versículo. Uma paráfrase direta para você. E a paráfrase é esta: levanta, você que tem estudado teologia, toma os conhecimentos adquiridos, anda pelo caminho do mundo como um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária. Deus te abençoe. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de refletir sobre a tua palavra. Inspira-nos a viver em conformidade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.